Eu finalmente li Trono de Vidro. E eu amei. Oi pessoal, meu nome é Nathalie e eu falo sobre livros. E nesse vídeo eu vou falar sobre o queridinho. Ó, e vai ter spoiler, então se prepare que eu vou estar comentando tudo. Eu já vou começar falando sobre a nossa protagonista, Celina Sardotian. Gente, essa mulher conquistou meu coração. Eu já gostei dela logo de cara, pelo fato dela ser uma assassina super temida. No começo do livro ela tá lá em um campo de trabalho forçado, depois de ela ter sido capturada. Mas o que acontece? O príncipe de Adarlan decide ir até ela e fazer uma proposta. Ela pode ir com ele pro castelo, competir no torneio pra se tornar a assassina do rei, ou ela pode continuar morando ali, naquela prisão, presa ali pra sempre. Ou seja, a nossa diva não tinha muita escolha aqui, né? Mas, gente, o problema é que esse rei, ele é um tirano. Ele foi o responsável por conquistar, por dominar vários reinos, incluindo o reino de Terracin, que é de onde a Celina veio. Então, o cara era o cão. Então, é claro que a nossa Queen aceita a proposta, afinal, ela não tinha outra escolha. Mas ela aceita já pensando em fugir. Tanto que a primeira coisa que a Celina faz quando chega no castelo, gente, é descobrir uma passagem secreta. No quarto da diva tem uma passagem secreta. E nessa passagem ela descobre que tem como sair do castelo por lá, mas ela fica... Ela não é burra não, meu amor. Ela literalmente tem tudo que eu amo em uma protagonista. A Celina é forte, ela é poderosa, ela é confiante, ela é raivosa, ela é muito inteligente, ela não aceita desaforo de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ela não é o tipo de pessoa que é escrota com todo mundo sem motivo. Se a pessoa trata ela bem, ela vai tratar bem. Agora, se a pessoa falar alguma graça pra ela, ela vai ouvir duas. Então, no começo do livro, quando teve aquela cena que ela ouve a Counting falando dela, ela simplesmente tenta jogar um vaso de flor na cabeça da mulher. Mano, aquilo pra mim foi incrível. Então a Celina começa a competir, a participar lá das provas do torneio, mas o capitão que está treinando ela diz que ela não pode deixar ninguém saber que ela é a assassina de Adarlan. Então ela tem que fingir que é uma ladra de joias, mas é óbvio. E também, gente, tem a questão de que ela era a única mulher ali no torneio. Então as pessoas achando que ela era uma simples ladra tiravam muito com a cara da Celina e enxergavam ela como fraca. Na verdade, essa era a intenção do Kael, porque as pessoas não veriam ela como uma ameaça. Então ela passaria despercebida ao longo da competição. E foi realmente o que aconteceu, porque quando descobriram quem era a diva já era tarde demais. Enquanto a competição ia acontecendo, começaram a aparecer vários competidores mortos, de forma brutal, como se um animal tivesse matado eles. E ninguém sabia o que estava acontecendo. E claro, a Celina acabou descobrindo muito mais do que ela queria. Lembra no começo quando eu falei que ela tinha encontrado uma passagem secreta no quarto dela? Então, né, a diva decidiu explorar, porque ela tinha formiga na bunda, não conseguia ficar no quarto parada. E o que ela encontrou lá, gente? Simplesmente um mausoléu de uma rainha antiga, a Helena Galatnos. E ela não só achou o mausoléu, o espírito da Helena começou a aparecer pra Celina e ajudar ela, a dar dicas pra ela. Mano, a diva igual a minha avó, falando com espíritos, a nossa Chica Xavier. A Helena aparece e começa a contar várias coisas pra Celina, e com essa conversa a gente percebe, né, que esses assassinatos podem ter ligação com as marcas de Word, que é um tipo de magia que a Celina percebe que está sendo praticada ali de uma forma bem velada, sabe? De uma forma escondida. Então a Helena é uma personagem muito importante porque ela ajuda muito a Celina. A Celina, ela explora muito essas passagens secretas, ela tá sempre conversando ali com a Helena tá sempre aparecendo pra Celina em sonhos, né? Inclusive ela deixa um presente pra Celina, um colar com o olho dela. O colar é mágico, A Celina, ela entra na competição como a campeã do príncipe. As pessoas ali em volta do rei escolhiam seus campeões para poder competir no torneio e um deles, né, seria o grande campeão do rei. E a pessoa escolhida pelo príncipe Dorian foi a Celina. E ao longo do livro, a gente vai vendo a relação dos dois. A Celina vai criando um vínculo com Dorian, porque ele é realmente muito simpático. Desde o momento que eles se conheceram, ele tem uma certa curiosidade em relação a ela. E atração. E a gente não pode culpar o Dorian, né, gente? Porque ele é um príncipe que estava acostumado com mulheres
passivas, submissas, desesperadas em agradar ele a qualquer custo. E a Celina é completamente o oposto disso. Então ele ficou maravilhado. E o que começou com uma simples amizade, ele indo pro quarto dela escondido de noite, os dois na sala de jogos, se tornou uma paixão. Só que os dois não sabiam como lidar com isso. E que mundo isso daria certo? No fantástico mundo de Dorian, que ele vivia, né, na bolha dele. Ele queria desenvolver esse lado romântico da relação, mas a Celina estava bem receosa, exatamente porque ela não é burra. Ela sabia muito bem que ele era o príncipe herdeiro e ela era só uma assassina. E sendo bem sincera, gente, nesse primeiro livro, o Dorian não me convenceu. Tá, ficou bem claro o daddy shoes dele. Eu achei ele meio sonso. Ficou claro, né, que ele queria a Celina como campeã porque ele queria provocar o pai dele de alguma forma. E foi uma jogada de mestre, né? Tenho que admitir. Só que mesmo assim, ele continuou sendo um frouxo em vários outros aspectos durante todo o livro, sabe? E por mais que ele fosse bonzinho com a Celina a todo momento, eu tinha uma forte sensação de que ele iria trair ela mais cedo ou mais tarde. Eu realmente achei, gente. Obviamente isso não aconteceu. Ele realmente é uma pessoa boa, mas eu jurava que ele ia fazer uma sacanagem com ela. E só depois que eu fui perceber que, na verdade, o Dorian, ele não era uma pessoa ruim, sabe? Ele só era muito inocente e ignorante a tudo que acontecia ao redor dele. Porque, cara, era muito confortável. Eu ficava esperando ele se impor e ele não fazia, mas é porque ele não precisava. Não tem pessoas que precisam de um empurrão pra agir? Ele precisava de um soco bem forte na cara dele. Então o romance dele com a Celina não me cativou muito, de verdade. Eu acho que ele é um bom amigo, mas como namorado eu não sei se ele seria o homem ideal, sabe? E além do príncipe, outra pessoa que sabia a verdadeira identidade da Celina era o Kael Westphal, o capitão da guarda de Adarlan. Eu sei que muita gente não gosta do Kael. Eu ainda não sei porquê e pretendo nunca saber. E a relação dos dois começa de maneira mais fria, porque no castelo a Celina tá sob a custódia do Kael. Como capitão da guarda, ele tem responsabilidade de treinar a Celina, de acompanhar ela, de manter ela viva ali. Só que ele não confiava na Celina. Preconceito por ela ser uma assassina, né? Só porque a pessoa é uma assassina super temida, você não pode confiar nela? Nada a ver. Então ele não confiava nela, muitas vezes ele era ignorante, ele era grosso. Mas a Celina não dava muita confiança pra essas coisas, não. Ela sempre debochava bastante dele. Eu acho que esse jeito dela é mais descontraído, mais divertido, que foi quebrando o gelo entre os dois. E com o tempo ele foi percebendo que a Celina não era uma pessoa má, sabe? Ele não queria gostar dela, mas ele acabou gostando dela. E assim, meus amores, vamos falar a verdade, uma verdade que talvez seja difícil para algumas pessoas engolir. Enquanto Dorian se mostrava um menino bobo, o Kael se mostrava um homem. Me desculpa, pelo menos pra mim. E o final do livro deixou isso muito claro. Que o Kael realmente começa a gostar da companhia da Celina. Eles criam ali uma amizade e vai criando nele a necessidade de proteger ela. E que antes era apenas uma obrigação, se torna pra ele uma necessidade. E ela, por sua vez, começa a se abrir mais pra ele emocionalmente. Mas a gente vai ver que essa relação pode ser difícil porque os ideais dos dois são muito conflitantes, sabe? E assim, é uma faísca que você tem certeza que vai gerar um incêndio em algum momento. Agora, pode ser que vocês deem risada de mim. Eu fiquei muito chocada quando eu descobri que o Kael queria a tcheca da Celina. Juro. Tava achando os sentimentos dele, as ações dele muito estranhas. E eu fiquei, gente, será? Será que ele tá gostando dela? Será que vai ter um triângulo amoroso, uma coisa assim? Então, enquanto a Celina tá ali se envolvendo mais com Dorian, fica subentendido que o Kael também tá tendo um sentimento romântico por ela. Mas ele não tem autoestima nenhuma. Ele é muito consciente que ele é apenas um guarda e ele acha que ela nunca olharia pra ele porque ela tem um príncipe ali todo fofo, dando atenção pra ela. Pra que ela vai olhar pro guarda fracassado? Era o que ele pensava, tá, gente? E ele parecia sentir ciúmes em vários momentos. Inclusive, eu comentei que o Dorian ia pro quarto da Celina de noite, escondido. E quando o Kael descobriu isso, ele ficou revoltado. E aí tem aquela questão de ele tá revoltado porque é perigoso, porque ele tem medo do amigo se envolver com uma pessoa que vai magoar ele. Ou porque, na verdade, ele queria ser a pessoa que ia pro quarto da Celina. E depois dele brigar com o Dorian por ir ao quarto da Celina, ele vai no quarto da Celina e
dar um presente pra ela. E aí que eu comecei a pensar, gente, eu acho que ele gosta dela. E o Dorian, gente, ele começa a perceber que tem alguma coisa esquisita ali. Mas ele não fala nada. Porque parece que esses homens, eles têm um problema de chegar e falar claramente. Falar, ô, você tá querendo ficar com essa menina que eu tô gostando, é? Mas não. O Dorian ficou bem quietinho e só deixou. Mas toda a oportunidade que o Divo tinha de atrapalhar, ele atrapalhava. E um desses momentos que o Dorian atrapalha é um dos meus momentos favoritos do livro, que é o baile. Quando a Celina vê o Dorian dançando lá com outra pessoa e tal, e ela fica meio incomodada, e o Kael fica do lado dela o tempo todo achando que ela vai fazer alguma besteira, porque ela estava lá pra ficar de olho da Niamaya. Na verdade, ela achava que a Niamaya poderia estar invocando os monstros com as marcas de Word. E aí o Kael fica atrás dela a noite toda. E aí eles têm um diálogo que eu gosto muito. E fica muito claro o sentimento dele ali. A Celina quer dançar e o Kael fala que não tem como dançar com ela e tudo mais. E ela fala, por que você tá aqui sozinho? E ele, não sei se você sabe, mas eu não sou um partido tão bom assim. E ela olha pra ele e fala, não, você é sim, você é melhor que muita gente aqui. E pega nas mãos dele. E é um momento tipo, ai meu Deus. E aí o Dorian aparece. E aí, galerinha, o que tá acontecendo aqui? Então, gente, outra coisa importante que eu esqueci de comentar. O Dorian deu uma cachorrinha pra Celina, né? A ligeirinha. Então, o que é? Eu tentando gravar o vídeo e olha isso. A minha ligeirinha aí. Outra pessoa, gente, muito importante para a história e para o desenvolvimento da Celina é a princesa Niamaya. Ela é princesa de um país que foi dominado pelo rei de Adarlan. E aí a gente pensa que ela tá lá porque o pai mandou por uma questão diplomática e tal, para ela ter um vínculo a mais com o pessoal de Adarlan, mas na verdade ela tá lá para colher informações, né? Ao longo do livro a gente vai percebendo que a princesa Niamaya, ela sabe muito mais do que ela transparece. A Niamaya, ela é uma pessoa com um profundo senso de responsabilidade pelo povo dela. Tem rebeldes no reino dela que estão tentando ir contra o rei, e ela tem esse senso de responsabilidade com essas pessoas. Ela tem essa visão muito clara pela luta pela justiça, pela liberdade, dignidade do seu povo, e é isso que vai abrindo os olhos da Celina, né? Porque no começo a Celina estava muito autocentrada, ela só queria saber da liberdade dela e foda-se o resto, porque a Helena ficava, Celina, você tem um propósito maior, você tem que descobrir, você tem que investigar esses assassinatos, você precisa me ajudar. E a Celina, mano, me deixa em paz, eu só quero sobreviver, tipo, me dá um tempo na minha mente. E graças às explorações da Celina na passagem secreta, a gente descobre o verdadeiro vilão. Quem era a pessoa responsável por estar invocando os monstros com as marcas de Word? Era o competidor Ken, que era um cara que desde o começo estava se destacando pela sua força, que parecia sobrenatural, porque de fato era. Esse monstro que o Ken invocava, ele sugava a força das pessoas. Então é por isso que ele sempre ia ficando mais forte. Só que quando a Celina descobriu, já era tarde demais. Porque ele estava sendo treinado, estava sendo orientado por um cara que era de muita confiança do rei, que era o Perrington. E ele contou pro Ken que a Celina era a assassina de Adarlan, por isso que ele ficou no pé dela. E esse Perrington, ele também tinha uma ligação com a Counten. E essa menina, ela queria o príncipe Dorian de qualquer forma. E aí ela, junto com o Perrington, se juntaram para tentar sabotar a última luta da Celina, que seria com Ken. Ela só foi perceber que tinha sido dopada no meio da luta. E aí o Kael, o Dorian, a Niamaya, o pessoal começa a perceber que tem alguma coisa muito errada, porque a Celina não está reagindo. Ela sempre foi muito boa lutando e ela está simplesmente sendo humilhada ali no ringue de luta. Só que eles não podem interferir. E que aparece a nossa querida Helena Galatnos para poder salvar a Celina, né? E no final, obviamente, quando a Celina tá boa, quando ela está normal, ela derrota o Ken, que é um fracassado. Só que a nossa querida quis ser boazinha, ela quis ser compassiva. E aí ela não matou ele e ela cometeu o erro de dar as costas pra esse cara. Quando ela virou de costas, ele pegou uma faca e foi pra cima dela. Mas não tema, porque o guarda Kael está de serviço. O Kael, mostrando que é um homem, mostrando que é um macho alfa, foi e meteu-lhe a espada no Ken. Claro que matar uma pessoa vai mexer bastante com a cabeça do nosso capitão, mas também o motivo pelo qual ele fez isso
vai mexer ali no sentimento da nossa assassina. Gente, então é isso. Essa foi a minha resenha sobre Trono de Vidro. Eu dei 5 estrelas para esse livro e favoritei. Eu realmente não tenho nada para reclamar dessa história. Foi uma surpresa muito positiva para mim. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.